Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal de preparação para concursos. Nesta aula, iniciaremos com a primeira aula sobre Engenharia de Segurança do Trabalho para concursos públicos. Vamos falar sobre as normas regulamentadoras, NRs, que são um conjunto de regras e diretrizes que visam garantir a segurança e saúde dos trabalhadores no Brasil. Elas são de observância obrigatória para empregadores e empregados, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Vamos entender os pontos mais importantes da NR1, que trata das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Qual o objetivo da NR1? O principal objetivo da NR1 é estabelecer as regras gerais, o campo de aplicação, termos e definições comuns a todas as normas regulamentadoras relacionadas à segurança e saúde no trabalho. Ela também define as diretrizes para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, ou SST. Quem deve seguir a NR1? As normas regulamentadoras são de observância obrigatória para empregadores e empregados, tanto na cidade quanto no campo. Organizações e órgãos públicos, administração direta e indireta, incluindo os poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que tenham empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Outras relações jurídicas, conforme previsto em lei. É importante lembrar que seguir as NRs não desobriga as organizações de cumprir outras leis ou acordos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Quem é responsável por fiscalizar? A Secretaria de Trabalho, STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, é o órgão responsável em nível nacional pela segurança e saúde no trabalho. Suas funções incluem formular e propor diretrizes e normas de atuação, promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CAMPAT, coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos sobre SST em todo o país, participar da implementação da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST, analisar recursos sobre decisões proferidas por órgãos regionais. A SIT e seus órgãos regionais são responsáveis pela fiscalização e pelas atividades da CAMPAT e do PAT. A autoridade regional competente pode aplicar penalidades pelo descumprimento das normas. Quais são os direitos e deveres? Do empregador: cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos sobre segurança e saúde no trabalho. Informar os trabalhadores sobre riscos ocupacionais existentes, medidas de prevenção adotadas, resultados de exames médicos e complementares, resultados das avaliações ambientais. Elaborar ordens de serviço sobre SST e dar ciência aos trabalhadores. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização. Definir procedimentos para acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, incluindo a análise das causas. Disponibilizar todas as informações de SST à inspeção do trabalho. Implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores, seguindo a ordem de prioridade. Eliminação dos fatores de risco. Minimização e controle dos riscos com proteção coletiva. Minimização e controle dos riscos com medidas administrativas ou organização do trabalho. Adoção de medidas de proteção individual, EPI. Atenção! Organizações com CIPA, Comissão Interna de Prevenção e de Assédio, devem adotar medidas para prevenir e combater assédio sexual e outras formas de violência no trabalho, como incluir regras de conduta, fixar procedimentos para denúncias, garantindo anonimato, e realizar capacitações periódicas, no mínimo a cada 12 meses. Do trabalhador: cumprir as leis e regulamentos sobre segurança e saúde no trabalho, incluindo as ordens de serviço do empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs. Colaborar com a organização na aplicação das NRs. Usar o equipamento de proteção individual, ou EPI, fornecido pelo empregador. Atenção! A recusa injustificada em cumprir as disposições mencionadas acima é considerada falta grave. O trabalhador pode interromper suas atividades se constatar um risco grave e iminente à sua vida ou saúde, informando imediatamente seu superior. O empregador não pode exigir o retorno à atividade até que as medidas corretivas sejam adotadas.
O que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? O gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, é um processo contínuo e sistemático que busca identificar perigos, avaliar e controlar os riscos no ambiente de trabalho. O objetivo é proporcionar locais de trabalho seguros e saudáveis, prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho e melhorar o desempenho em segurança e saúde do trabalho. O GRO deve ser formalmente documentado e constituir um programa, Gerenciamento de Riscos, PGR. O PGR deve ser implementado por estabelecimento, podendo ser por unidade operacional, setor ou atividade. O que o empregador deve fazer no GRO? Evitar ou eliminar perigos ocupacionais. Identificar perigos e possíveis lesões à saúde. Avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco. Classificar os riscos para determinar as medidas de prevenção necessárias. Implementar medidas de prevenção conforme a classificação e prioridade. Acompanhar o controle dos riscos. O gerenciamento de riscos deve abranger riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, incluindo fatores psicossociais. Participação dos trabalhadores no GRO. A organização deve adotar mecanismos que permitam a participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos, consultando-os sobre a percepção de riscos e comunicando-lhes os riscos consolidados no inventário e as medidas de prevenção. Como é o processo de identificação e avaliação de riscos? Primeiro, levantamento preliminar. Segundo, identificação do perigo. Terceiro, avaliação do risco. Revisão da avaliação de riscos. A avaliação de riscos deve ser um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou nas seguintes situações: quando existir inadequação, insuficiência ou ineficácia das medidas de prevenção, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis e após solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIQA. Para organizações com certificações em Sistema de Gestão e de SST, o prazo para revisão pode ser de até 3 anos. Como controlar os riscos? 1. Medidas de prevenção. Devem ser adotadas para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que as NRs ou leis determinarem. A classificação dos riscos ocupacionais indicar: houver evidências de associação entre lesões ou agravos à saúde e os riscos identificados. Análises de acidentes e doenças concluírem pela necessidade. Se as medidas de proteção coletiva forem inviáveis, insuficientes ou em fase de implantação, outras medidas devem ser adotadas na seguinte hierarquia: medidas administrativas ou de organização do trabalho. Utilização de equipamento de proteção individual, EPI. 2. Planos de ação. A organização deve elaborar um plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem implementadas, aprimoradas ou mantidas. Deve-se definir um cronograma com responsáveis, formas de acompanhamento e aferição de resultados. O número de trabalhadores possivelmente atingidos deve ser um critério para aumentar a prioridade das ações. 3. Implementação e acompanhamento. As medidas de prevenção e seus ajustes devem ser registrados. O desempenho das medidas deve ser acompanhado, incluindo a verificação da execução das ações, inspeções dos locais e equipamentos, monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, e participação dos trabalhadores e da CIPA. As medidas devem ser corrigidas se os dados indicarem ineficácia. 4. Saúde ocupacional. A organização deve desenvolver ações de saúde ocupacional integradas às medidas de prevenção, de acordo com os riscos do trabalho.
O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado e contínuo. 5. Análises de acidentes e doenças. Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser analisados, incluindo eventos perigosos que poderiam ter consequências graves. As análises devem ser documentadas e considerar as causas, ambiente do trabalho, processos e fornecer subsídios para aprimorar as medidas de prevenção. Preparação para emergências. A organização deve criar e manter procedimentos para resposta a emergências, considerando os riscos e características das atividades. Esses procedimentos devem prever, no mínimo, meios, responsáveis e recursos para primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono de locais afetados, além de medidas para emergências de grande magnitude. Devem ser realizados exercícios simulados, com registro de evidências. Documentação do PGR. O Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, deve conter, no mínimo, inventário de riscos. Deve consolidar os dados da identificação dos perigos e avaliações dos riscos. Deve conter informações como a caracterização dos processos e ambientes de trabalho, descrição dos perigos, grupos de trabalhadores expostos, medidas de prevenção, caracterização da exposição, dados de análise de agentes físicos, químicos e biológicos e avaliação dos riscos. O inventário deve ser mantido atualizado e o histórico das atualizações por no mínimo 20 anos. 2. Plano de ação. Os documentos do PGR são de responsabilidade da organização, devem ser datados e assinados e estar sempre disponíveis aos trabalhadores, sindicatos e à inspeção do trabalho. PGR na prestação de serviços a terceiros. O PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para as organizações contratadas que atuam em suas dependências. As contratadas devem fornecer à contratante seu inventário de riscos e plano de ação. Se os serviços forem prestados apenas pelo titular ou sócios da contratada, a organização contratante deve estender suas medidas de prevenção a esses riscos. Ambas as partes, contratante e contratada, devem informar uma a outra sobre os riscos ocupacionais sob sua responsabilidade, que possam impactar as atividades da outra. Se os riscos resultarem da interação das atividades, as medidas de prevenção devem ser definidas em conjunto, sob coordenação da contratante. Informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem fornecer informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme modelo aprovado. Documentos previstos nas NRs podem ser emitidos e armazenados digitalmente com certificado digital ICP, Brasil. Documentos físicos podem ser digitalizados e arquivados digitalmente, mentes que o processo garanta a integridade e autenticidade. O empregador deve garantir a preservação de documentos digitais e o acesso irrestrito da inspeção do trabalho. Capacitação e treinamento. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores conforme as NRs. Certificado. Ao final do treinamento, um certificado deve ser emitido com o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo, carga horária, data, local, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico. O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Tipos de treinamento: inicial, antes de o trabalhador iniciar suas funções ou no prazo especificado na NR. Periódico, conforme a periodicidade estabelecida nas NRs ou determinada pelo empregador. Eventual, quando houver mudança nos procedimentos que alterem os riscos em caso de acidente grave ou fatal que indique necessidade de novo treinamento ou após retorno de afastamento superior a 180 dias. Tempo de treinamento. O tempo gasto nos treinamentos é considerado como tempo de trabalho efetivo. Aproveitamento de conteúdo. É permitido aproveitar conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização
desde que o conteúdo e carga horária sejam compatíveis, o treinamento anterior tenha sido ministrado há menos de 2 anos ou no prazo da NR e seja validado pelo responsável técnico. Treinamentos de outras organizações podem ser avaliados e convalidados ou complementados. Modalidade EAD ou semipresencial. Os treinamentos podem ser ministrados nessas modalidades desde que atendam aos requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e pedagógicos previstos no anexo 2 da NR1. É obrigatória a elaboração de um projeto pedagógico para essas modalidades, com informações como objetivo, conteúdo, carga horária, público-alvo, material didático e avaliação de aprendizagem. Tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP. Microempreendedor individual, MEI, está dispensado de elaborar o PGR. No entanto, se o MEI for contratado por uma organização, esta deve incluí-lo em suas ações de prevenção e em seu PGR quando o MEI atuar em suas dependências. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, CEPERT, expedirá fichas com orientações de prevenção para o MEI. Microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EPP, se não forem obrigadas a constituir SESMIT e optarem por ferramentas de avaliação de risco disponibilizadas pela CEPERT, podem estruturar o PGR com base no relatório dessas ferramentas. Graus de risco 1 e 2, conforme NR4, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, conforme NR9, e declararem as informações digitais, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos ergonômicos, ficam dispensadas da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Importante, a dispensa do PCMSO não desobriga a empresa de realizar os exames médicos e emitir o Atestado de Saúde Ocupacional, ASO. A dispensa de elaborar o PGR não significa que MEI, ME e EPP estão desobrigadas de cumprir as demais disposições das NRs. O empregador é o responsável por prestar as informações para as dispensas. Concluindo, a NR1 é a base para a segurança e saúde no trabalho. Compreender seus princípios e diretrizes é essencial para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. O gerenciamento de riscos ocupacionais, as responsabilidades do empregador e do trabalhador e a importância da capacitação são pilares fundamentais para a prevenção de acidentes e doenças no ambiente profissional. Bom, espero que esta aula tenha te ajudado. Lembre-se de acessar o material na descrição deste vídeo. Aproveite e se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Te espero na próxima aula. Até lá!